No dia 22 de abril de 2020, quando do início da pandemia, houve uma reunião ministerial em que o então ministro Ricardo Salles, que já era, à época, condenado por improbidade administrativa, e mesmo assim chegou ao Ministério do Meio Ambiente do governo Bolsonaro, ele disse que era necessário aproveitar a pandemia para passar a boiada. Isso aí você coloca na internet, no site de busca, boiada, Ricardo Salles, você vai chegar a esse fatídico dia de 22 de abril de 2020, nessa fatídica reunião ministerial, nesta fatídica e vergonhosa peça para uma autoridade de Estado pronunciar, né, dentro do Palácio do Planalto. Agora, o que é mais dramático e trágico é que, efetivamente, a boiada, leia-se, o desmonte e a destruição da legislação protetiva vem passando. Nós somos natureza. O mundo está vendo agora que a natureza ela não se defende, mas ela dá respostas. Você teve, esse ano, enchentes e chuvas extremas em determinadas partes do planeta, inclusive aqui no Brasil, notadamente no Sudeste brasileiro, aquelas mortes em Petrópolis. De outro lado do mundo, incêndio e ondas de calor. Em outras partes do mundo, secas, cada vez mais extremas. As mudanças climáticas, elas se apresentam de maneira dramática para as atuais gerações. Não é mais para o futuro. Então, o mundo inteiro está vendo que precisa avançar em transição energética. Note-se agora, por exemplo, o que causou, dentre outras coisas, a dependência de uma única matriz energética na Europa. 45% do gás natural consumido na Europa vem da Rússia. Essa dependência de uma única matriz, inclusive, causa não só problemas ambientais, agora um problema geopolítico, que é uma guerra de invasão que a Rússia faz na Ucrânia. Todo mundo está compreendendo da necessidade de transição energética, transição ecológica, maior proteção ambiental, para que a gente possa viver. Nós, seres humanos, que nós possamos viver, produzir alimento, viver num clima saudável, viver de maneira adequada. Mas qual é a agenda do governo Bolsonaro no Congresso Nacional? É o pacote da destruição. Esse pacote pode ser resumido no pacote do veneno, que é uma liberação dos venenos nos agrotóxicos, facilita o registro de produtos cancerígenos, facilita aquilo que já é um absurdo, que é, talvez você que esteja me ouvindo não saiba, 34% dos produtos liberados para serem agrotóxicos aqui no Brasil, no governo Bolsonaro, 34%, mais de um terço, são produtos banidos, proibidos na Europa. Portanto, eles não podem ser comercializados. A BASF e a Bayer, alemãs, vendem no Brasil o que não podem vender na Alemanha. Por quê? Será que o corpo deles é mais frágil do que o nosso? Não, é porque a nossa legislação aqui é mais frágil do que a deles. Porque os controles lá são maiores do que aqui. Então, eles não vendem lá o que eles vendem aqui. Sendo que a matriz e o lucro é lá. Portanto, o pacote do veneno, cuja grande patrocinadora é a ministra Tereza, da Agricultura, ele é o ponto fulcral desse pacote da destruição, mas ele não é o único. Depois vem o PL da grilagem. O PL da grilagem vai facilitar quem desmatou e quem tomou terra pública para grandes empreendimentos acima de 2.500 hectares, até 2.500 hectares, possa grilar impunemente. Depois vem o PL 3729, que fragiliza o licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental, veja, você que conhece o Ceará, está me ouvindo agora, você sabe que já com licenciamento ambiental tem muita obra que destrói, que o pessoal, a terra-lagoa, a terra-rio, né, destrói duna, faz loteamento onde não deveria fazer.
E aí vai tornar agora o licenciamento uma exceção e não a regra. E o PL 191 e o PL 490 das terras indígenas. Ou seja, 4 PLs, um sobre agrotóxico, outro sobre grilagem, outro sobre licenciamento ambiental, outro sobre terras indígenas, que na prática vai facilitar até a mineração em terra indígena. E nós sabemos que as terras indígenas são fundamentais para a proteção ambiental. Pois bem, este é o pacote da destruição. Ainda bem que no Brasil há consciência cidadã por parte de muita gente. Eu estou colocando isso porque dia 9, na semana que vem, na frente do Congresso Nacional, uma expressão importante da cultura brasileira vai se reunir na frente do Congresso Nacional num ato pela terra. Artistas da envergadura, por exemplo, de Caetano Veloso, de vários coletivos de artistas, a Campanha Nacional de Combate aos Agrotóxicos, a Associação dos Povos Indígenas Brasileiros, ou seja, uma iniciativa de sociedade civil e de cultura, para ver se sensibiliza e pressiona o Congresso Nacional. No dia 9, às 15 horas, um ato em defesa da terra. O nome é esse, Ato pela Terra, pelo planeta Terra, pela natureza. Um ato para que a nossa natureza ela seja preservada, que o pacote da destruição não seja efetivado. Nós vamos dar uma singela contribuição nessa pauta, porque o Estado do Ceará é o único Estado que até agora, por força de lei estadual, uma lei votada por unanimidade neste plenário, depois de 4 anos de tramitação, sancionada de imediato e sem vetos pela pena do governador Camilo Santana, proibiu aquilo que já é proibido na Europa, que é a pulverização aérea de agrotóxicos. A União Europeia já proibiu o uso do avião na pulverização de veneno, e aqui nós, de maneira pioneira, como cabe a nós, inclusive pelo martírio de Zé Maria do Tomé, nós aqui adotamos uma lei, a Lei 16.820, que o agronegócio ele quer derrubar. Não é porque ele está preocupado com o Ceará, mas ele mais do que isso, ele quer que outras assembleias não adotem mesmas leis. Por isso ele está tentando derrubar no tapetão aquilo que ele não derrubou. Aquilo que ele não derrubou. Aqui, nem na política e nem nos tribunais do Ceará, porque o agronegócio tentou 3 vezes, em 3 ações diferentes, derrubar essa lei e perdeu as 3. Perdeu as 3. E agora tenta no STF. Mas ainda bem, a relatora, ministra Carmen, fez um voto substantivo, um voto brilhante, um voto extremamente técnico, dizendo que a nossa lei é constitucional, é válida, ela defende a saúde e o meio ambiente. A Procuradoria-Geral do Estado acostou, deputado Júlio, a manifestação do governador em defesa da lei Zé Maria do Tomé, a lei que proíbe a pulverização aérea. O governador se pronunciou no processo por via da PGE, defendendo a lei. A Assembleia se acostou no processo em defesa da lei. A Advocacia Geral da União em defesa da lei também. Quem é que está contra a lei? O agronegócio, que disse que se a lei fosse aprovada não haveria produção no Ceará. E o que os indicadores do IBGE dizem? A produção cresceu nos anos posteriores à lei, 19, 20, 21, houve um crescimento. Não estou dizendo que a lei causou o crescimento, mas que efetivamente houve crescimento após a vigência da lei, houve crescimento da produção. Os dados do IBGE atestam crescimento da produção pós-sanção da lei. E esta lei, agora, queremos nós, e nesta articulação que envolve o MST, a Campanha Nacional de Combate aos Agrotóxicos, a Associação dos Povos Indígenas, os vários coletivos ambientais e vários artistas de renome nacional e internacional, né, também a ação, a lei, queremos que esteja lá na defesa da vida, na defesa da terra, contra esse pacote da destruição. Estamos em articulação, hoje mesmo, conversei com membros da Frente
parlamentar ambientalista, deputado Alessandro Molon, né, conversei com a deputada Talíria do nosso partido, no sentido de que fortaleçamos a divulgação desse ato, que, repito, não é um ato parlamentar, não é um ato partidário, não é um ato do partido A ou B, é um ato de sociedade civil e que, sobretudo, sob a direção e coordenação e execução da sociedade civil e dos artistas, mas que cabe a nós, sobretudo, fortalecer, né, valorizá-lo, porque, veja, é a cidadania ativa que está dizendo que é contra este pacote da destruição. Um pacote da destruição do planeta, um pacote da destruição da nossa natureza, do nosso país. Se nós não defendermos a nossa natureza, o que as futuras gerações dirão de nós? Se nós deixarmos, né, para as futuras gerações um planeta mais adoecido, com um clima alterado, com a água poluída, com o ar poluído, sem mata, sem ecossistema, sem a beleza da nossa zona costeira, sem as nossas serras e os nossos ecossistemas, sem a nossa mata de caatinga, o que as novas gerações dirão de nós? Que nós não fomos responsáveis com elas, que nós não fomos responsáveis com elas e para elas e por elas. Por isso, esse momento é um momento fundamental, é um momento histórico. Não se trata mais de dizer que a gente precisa proteger no futuro, nós precisamos proteger agora. É inconcebível que, com toneladas de pesquisas de excelente qualidade já feitas, o Brasil esteja prestes a aprovar uma lei que vai permitir, vou falar muito lentamente, que produtos com maior toxicidade e que produtos cancerígenos sejam registrados aqui. Não é possível que, no momento que a gente tem que ter mais saúde, a lei patrocinada pelo governo Bolsonaro diga que o Ministério da Saúde e o IBAMA não deem palavra definitiva sobre o registro desses venenos, que fique tudo na mão do ministério controlado pelo agronegócio, que é o Ministério da Agricultura. Não é possível que, no momento que a gente precisa, mais do que nunca, de floresta em pé para equilibrar o clima e manter o ciclo hidrológico, porque só tem água se tiver floresta em pé, só há água, o ciclo hidrológico ele só se faz se houver floresta em pé. Não é possível que, nesse momento, o Congresso brasileiro, o Parlamento brasileiro esteja para aprovar uma lei que isenta quem desmatou, que anistia quem desmatou. Não é possível, nesse momento em que, mais do que nunca, a gente precisa valorizar os povos tradicionais, que estes e estas, que estão há 500 anos lutando por suas terras, sejam agora atacados por um PL que, na prática, vai vulnerabilizar mais as terras dos povos tradicionais. Portanto, eu queria me juntar àqueles e aquelas que são contra o pacote da destruição. O pacote da destruição que, na verdade, são esses 4 projetos de lei a que faço referência, do agrotóxico, da grilagem, da fragilização do licenciamento ambiental e da fragilização das terras indígenas. Quero felicitar o espírito público, a coragem cívica, o espírito de cidadania ativa, a responsabilidade socioambiental daqueles e daquelas que, no dia 9 de março da semana que vem, na tarde do 9 de março, se postarão na frente do Congresso Nacional, dedicando o melhor da sua cultura, o melhor da sua arte, o melhor do seu intelecto, dos seus corpos, para dizer não ao pacote do veneno, não ao pacote da grilagem, não ao pacote da destruição, e sim à vida, sim à terra, sim ao ambiente, sim à natureza. Porque, como diz um dos melhores versos, inclusive, de um dos autores desse ato, Caetano, aquilo que se revelará aos povos surpreenderá a todos, não por ser exótico, mas por ter permanecido oculto quando era simplesmente o óbvio. Qual é o óbvio que se discutir a nós agora, nesse momento
de eventos extremos e de mudanças climáticas. O óbvio é que nós temos que preservar a natureza. O óbvio é que nós temos que proteger a natureza. O óbvio é que nós precisamos, porque somos natureza. Porque senão não haverá água, não haverá terra, não haverá floresta, não haverá mata, não haverá ar. E aí o futuro não se tornará respirável. E isso tem que nos surpreender e nos mobilizar. Por de fato ser o óbvio, que é necessário preservar a nossa natureza, porque nós dependemos dela, porque nós somos natureza e nós fazemos parte dela. Porque não haverá sequer comida e água no planeta se nós não preservarmos aquilo que é parte de nós, que nos alimenta, que são os ecossistemas. Não é possível que este país, tão rico em biodiversidade e com tamanha potencialidade, para ser um exemplo de preservação, de transição energética, né, de proteção aos ecossistemas, ele vá para a história sob o comando desse governo genocida, como um governo que destrói o meio ambiente e que destrói os ecossistemas. Portanto, contra o pacote da destruição, em defesa da vida, da terra e do meio ambiente. Muito obrigado.